Boa noite, pessoal. Olá, Antônio, Solange, bem-vindos. Mais um dia, um dia longo de trabalho, cuidando da saúde, de vocês. Hoje eu tenho um assunto que pode interessar bastante para você, um assunto bastante curioso, que é o corpo emocional, né? As nossas emoções marcadas no corpo, tá? Então, esse é um estudo sobre a anatomia emocional, as marcas da alma. Tudo que acontece com emoções e sentimentos fica um registro físico no nosso corpo. Então eu quero comentar com vocês hoje sobre esses assuntos e o que gera doenças e o que também pode gerar cura dessas doenças quando nós conseguimos interpretar e entender o significado de cada marca dessa que a nossa alma, nossa psique manifesta em nosso corpo. Então, se você gosta desse assunto, fica aqui, né? Hoje não vou demorar muito porque já está um pouco tarde, assim, foi um dia longo de trabalho, mas eu disse que todo dia vim aqui trazer uma novidade, uma coisa diferente a respeito de medicina, a respeito de tratamento de doença, a respeito de cura de doenças, né? Porque a proposta não é ficar remediando, a proposta é curar, e coisas que você pode conhecer e resolver em casa, né? Então, vou começar rapidamente a dizer sobre isso e já agradeço a vocês, né, a presença da Maria Procópio, do Augusto, da Janete, da Maria Fernandes, José Lima, do Preto. Seja bem-vindo, fique até aqui e siga ali a nossa conta, o nosso perfil, tá bom? Então vamos lá, ó. Toda emoção é uma energia, né? É uma potência, e toda essa energia, se ela não flui, ela adoece o nosso corpo, tá? Então, muita gente não sabe, né, o que é a emoção, o que é o sentimento. Mas o que é isso? Tem sentimento bom? Tem sentimento ruim? Eu vou dar a minha abordagem científica trabalhada para vocês, de experiência de clínica, de experiência de estudo ali, eu faço ciência, né? E posso colocar isso para você porque eu fui obstinado assim na busca de tratamentos eficazes, porque hoje você tem problemas emocionais e você vai nas abordagens tradicionais aí de sempre e nada, não acontece nada, você faz inúmeras sessões de terapia, psicoterapia e aquilo não flui, não está rolando, não está acontecendo. E aí começa o que? Tomar medicamentos. Acaba ficando dependente de medicamentos antidepressivos, vocês já sabem tudo, né? E quando isso também não resolve, ou a pessoa começa antes ou até depois, vai para o alcoolismo, vai para as drogas, vai tudo. Por quê? Porque não consegue lidar com as suas próprias potências, com a sua própria força interior. Então todo sentimento, toda emoção é uma bênção, tá? Então assim, ó, basicamente nós temos somente 4 sentimentos, que é tristeza, alegria, raiva e medo. Vou repetir aqui, ó. Tristeza, alegria, raiva e medo. Esses são os troncos dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Tudo que a gente nomeia depois disso, tipo ansiedade, depressão, outras coisas assim que é da característica sentimental, vamos dizer, emocional, é derivado dessas raízes aqui. Mas isso, falando quimicamente, né, é o que gera dentro do nosso corpo e daí dá aquelas sensações que vocês conhecem, todo mundo conhece, sensações e sentimentos. E tem uns tipos de sentimentos que aquilo fica gotejando o tempo todo. Tipo assim, tem gente que fica sentindo raiva o tempo todo, raiva de si, raiva do mundo, raiva do vizinho, raiva no trânsito, raiva do chefe, raiva do patrão. E na verdade ele está produzindo ali uma toxina terrível e forte, e está desconstruindo tudo que é bom nele, desconstruindo sua saúde. Essa pessoa vai ficar doente por isso, porque não consegue equilibrar essa potência, tá?
Mas isso é sentimento ruim? Não. Tudo que a natureza fez em nós é bom, tá? Fica aqui que você vai entender isso, você vai achar lindo e você vai falar assim, poxa, que criatura fantástica que eu sou, tá? Você é feitura das mãos de Deus, você é uma bênção, você é uma máquina assim perfeita, a coisa mais linda do mundo é você. Obrigado, Geraldo, Evangelina, Isabel, Bruna, Nadir, Terezinha, Luiz, Raulino, pela sua presença aqui na nossa live, tá? Então vamos lá. O corpo, tá? Eu vou colocar duas situações assim, a parte sentimental, emocional e o corpo. O que acontece essa ligação? O corpo é a interface da nossa vida, tá? O corpo humano, ele é um sistema assim super inteligente. Ele é composto assim por trilhões de células que operam em perfeita comunicação. Você sabia que as células de nós, elas vibram assim, ó, de um jeito só? E aquela que vibra diferente é aquela região está doente. Isso acontece fisicamente dentro do nosso corpo. Então, quem entende, não é difícil localizar o foco exato da doença, tá? Nesse estudo que eu quero te passar agora, você até vai reconhecer em você mesmo, olhando no espelho, e nas outras pessoas, as marcas da alma que esses sentimentos dão para você. Fica mais aí, tá? Então, assim, ó, e ao contrário do que muita gente imagina, o nosso corpo, ele não se limita somente a fazer aqueles processos fisiológicos que a gente fala, beber, comer, ir no banheiro, isso aqui, trabalhar, né? Aqueles sistemas automáticos. O nosso corpo é que sente, ele que reage, ele que se expressa. Ele na verdade, é o espelho do nosso eu verdadeiro, da nossa vida interior. Então existe, vamos dizer assim, o seu corpo físico, que é esse que você se toca e vê, e existe ali o seu corpo energético, o seu espírito, vou dizer assim, então, tá? Então, aqui, como está a sua alma, o seu espírito, reflete e marca e adoece o seu corpo. Ontem eu dizia na live de ontem que se você tiver uma alma saudável, você jamais, nunca, é impossível você adoecer. Hoje você vai entender mais um pouquinho sobre isso. José Borges, Meuri, Judite, Joaquina, Isadora, Jamile, Maria Floriza, obrigado aqui pela presença, tá, na live. Então, como fazer? A medicina psicossomática, ela já comprova, tá, que o sofrimento emocional, ele afeta o sistema nervoso autônomo. Ele desequilibra, ele põe em disfunção, né, os neurotransmissores, os hormônios. Você não vê assim, especialmente as mulheres buscando fazer modulação hormonal porque está toda descompensada, e isso afeta assim drasticamente o seu estado de humor, o seu estado de ela fica irritada, ela fica um pouco descontrolada. Por quê? Porque essas alterações fisiológicas, essas alterações nas áreas hormonais destoam todo, e ela começa então o que? Sentir. Né? Não é sentir, elas têm sentimentos. Poxa, desregula ali o hormônio, eu vou sentir raiva, eu vou sentir vontade de torcer o pescoço de alguém, geralmente é do marido, né? Então é assim, por conta de uma química descompensada, tá? E quem faz esse afetamento? Quem faz esse afetamento é a psique do grego, que quer dizer alma. Soma, do grego, quer dizer corpo. Então, quando eu falo assim, ó, doença psicossomática, que saiu da psique e foi para a soma, saiu da alma e foi para o corpo, sai da alma e enraiza no corpo. Então, a alma é que adoece o seu corpo. Se a alma é saudável, repito, o corpo jamais fica doente. E por que eu estou trazendo esse conhecimento para você? Para você nunca mais ficar doente na sua vida. Nunca, tá? Poxa, parece assim muito taxativo dizer nunca, nunca mesmo. A não ser que um vírus, uma bactéria, um micróbio te pegue. Mas por problemas psíquicos não vai rolar, tá? Fica aqui
Não dá para colocar tudo de uma vez, mas se você for acompanhando aqui no meu canal, já segue lá e você vai ter sempre um evento assim que você vai somando as lives, somando os vídeos que eu vou produzindo. Eu coloco sempre numa linguagem muito fácil, muito simples para você entender. E aí você fala, poxa, eu fiquei triste aí durante esses anos todos, agora tô de boa. Você atinge o equilíbrio emocional, né? Então, quando nós negamos, quando nós silenciamos a nossa emoção, e muita gente faz isso, sabe assim, engole, dá vontade de dizer e não diz, dá vontade de gritar e não grita, dá vontade de ir lá e dar aquele esclarecimento e não faz, a pessoa tolera, a pessoa engole seco, a pessoa, sabe, silencia, né? Dá o nó na garganta, prende ali, engole aquelas emoções, aquele sentimento, ou retrai aquele sentimento durante muitos anos até. Isso acontece em toda casa, com todo mundo, sabe? O tempo todo acontece isso, e é por isso que as pessoas adoecem. Então, quando elas fazem isso, e geralmente são emoções como a raiva, o medo, a tristeza, a rejeição, né? Pessoas que sofrem bullying. Então, essas coisas elas não desaparecem. Por quê? Porque elas não foram tratadas. Essas coisas elas se instalam, essas emoções, essas coisas contidas, esse grito que não pôde ser dado, ele fica no nossa carne, no nosso tecido. Tá? Quando eu falar tecido é carne, é que às vezes eu quero usar a linguagem simples aqui. Então ele fica marcado ali, as células têm memória daquilo, daquela dor, daquela humilhação, daquele grito não dado. É bem assim. Juliana, Francisca, Paulo, Lorena, Carmelita, Eronildo, Antônio Santos, agradeço a presença na live. Então assim, ó, você não conseguiu fazer aquilo, você teve que engolir, às vezes uma humilhação, aquilo vai ficar marcado no seu corpo. Como especialista que sou, quando chega alguém lá na clínica, eu faço a leitura da anatomia emocional. Eu consigo ver, sentir, conhecer os traumas que essa pessoa já teve, a sensibilidade que ela já tem, ou a dureza, ou a crueza que essa pessoa já tem, porque eu consigo fazer essa leitura, né? E logo você vai conseguir também, que eu vou te passar umas dicas por aqui, tá? Então, assim, essa compreensão que o corpo físico ele é moldado e influenciado por essas experiências de vida, essas experiências subjetivas que o indivíduo, às vezes até ele cria sofrimento. Você não conhece gente que cria sofrimento? Não foi alguém, um fato, algo que aconteceu. Ele criou na cabeça dele, começa a sofrer com aquilo, fica doente com aquilo. E é verdade, tá? Ele sente aquela dor. Mesmo nunca tendo acontecido nada, ele criou aqui, ó. Ele sente a dor e sempre o sintoma e toda a consequência daquilo. Isso acontece assim. A fibromialgia é um exemplo disso. Se você pegar assim, não existe um diagnóstico médico para fibromialgia. A pessoa vê no conjunto de sintomas e diz que é. Mas e como tratar? Gente, não adianta dar remédio para fibromialgia. Isso é somente remoção de causa. Isso é a administração desses tipos de emoções, desse tipo de sentimento, o autoconhecimento, a compreensão que vai te libertar de todas essas dores, né? Dessas enfermidades, tá? Quando está aqui na esfera psíquica, na esfera da mente, a enfermidade, quando vem para o corpo, é doença. Então, cada dor muscular dessa, cada rigidez articular, artrite, artrose, inflamação, né, que pode carregar ali, ele carrega uma mensagem emocional. Então, quando alguém está assim com aquela dor na lombar, aquela dor nos ombros, a dor emocional dele, e se você for lá fazer entrevista com essa pessoa, ou ela é a mulher que sustenta a casa porque não tem marido, fica cheia de responsabilidade, tem que pagar a conta, ela sempre está dolorida, ela está carregando o peso de responsabilidade ou o peso de culpa, né? Então faz sentir essas dores. Quando você trata isso na psicoterapia, a culpa, ou faz uma administração, uma gestão dessa responsabilidade que as pessoas assumem na vida, a dor some.
sem remédio, é isso que eu estou dizendo para você. Agora, quando não, quando é o contrário, quando é o que se faz hoje, em todo lugar, a pessoa fica com aquela dor, o que vai fazer para ele? Remédios para dor, remédio anti-inflamatório, só vai piorar, porque o processo inflamatório, ele é um instrumento de cura e não é uma doença. A inflamação é um instrumento de cura e não doença. Mas o médico lá do seu postinho, do seu particular, tudo, remédio nunca vai sarar. A pessoa vai tomar aquilo, melhora, o efeito passa, volta a dor, toma mais remédio, o efeito passa, volta a dor e assim por diante, fica remediando a vida toda. Eu vou te mostrar como que cura, tá? Então, e assim todas as dores, dor nos ombros, dor na cabeça, né, dor no pé, dores no joelho, percebe? Todos esses tipos de coisas, elas estão marcadas ali por um fator emocional. Descubra o fator emocional que levou aquilo ali e você descobre a cura. Puxa, mas como que eu vou fazer para descobrir esse fator emocional? Débora, Aninha, Ivana, Dionísio, Benedito, Marlene, Rosanilda, obrigado pela sua presença aqui na live. Silvanir, Neuza, Ednilda, obrigado pela sua presença na live. Então, como você vai fazer? Você se conhece, não há uma pessoa que mais conhece você do que você mesmo, a não ser o Criador. Mas você não tem tempo para você, esse é o problema. Mas eu vou dizer como você resolve. Olha, você fica 15 ou se você se amar de verdade, fica 30 minutos por cada 24 horas. Ó, pega um dia mais cedo ou mais tarde, fica ali 30 minutos consigo mesmo. Coloca assim um silêncio mental, sabe? Não deixa vir os pensamentos. Num silêncio mesmo, assim, não fale, não escute nada, vai para um lugar ali e fique só com você. E fique discutindo quem é você. Todo dia, quem sou eu, o que eu faço, o que eu penso, quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas. Quer outra técnica que usa bastante na psicoterapia aqui avançada? Fica diante do espelho você. Vai num lugar assim onde que não entra ninguém, só você, para não achar que você está maluco ou maluca. E começa a conversar com você. Fala assim, ô Fábio, quem é você? Por que você está triste assim? Como se fosse outra pessoa. Não fica assim com dó de você, nem perseguindo você, nem salvando você. Tá? Fala como se estivesse falando com a outra pessoa que está ali naquele espelho. Todo dia um pouquinho disso. Você vai assim, não existe livro, não existe palestra, não existe guru, não existe mestre, não existe nada que mais vai te dar autoconhecimento, porque a porção divina, a matriz divina já está dentro de você, e quando você fizer isso, você vai reacender aquilo, áreas do seu cérebro que você não usava antes, que são áreas da sua sensibilidade, que você está tão envolvido nessas coisas assim, aqui do mundo secular e tal, das atividades, das responsabilidades do trabalho e tudo, que você talvez nunca tenha acessado essas áreas sensíveis que você tem. E se você fizer esses exercícios simples de ficar em silêncio ali contigo ou na frente do espelho falando contigo, você vai aprender muito sobre você, mas muito mesmo, tá? Se você quiser, eu até anotei no começo ali o nosso telefone de contato, eu te passo um mapa de orientação, entra ali no WhatsApp e fala assim, me dá ali, eu mando para você, não custa nada, vou mandar, só para te ajudar, tá? Então você faz esse exercício simples e você vai começar a descobrir. Aí você vai ter dores. Vamos imaginar que você tenha uma dor, uma doença qualquer. Você vai questionar que doença é essa? Como que surgiu essa doença em você? Nenhum médico do mundo vai entender mais da origem, do gatilho, da causa do que você. Por isso que eles perguntam para você. Mas como pergunta também, a maioria pergunta sem interesse nenhum em você, mas só interessado no seu dinheiro, no valor da consulta, no valor do remédio, então eles não têm interesse sincero. Então, por isso que não dá certo. Mas se alguém tiver interesse sincero de perguntar para você por que é que está doendo em você,
Aí você vai ter uma resposta, duas, três. Quando na 10ª é a certa, e aí você acha a cura. Achou a cura e você vai descobrir quão simples é resolver. É muito simples resolver tratamentos assim para te libertar e nunca mais você passar por dores nenhuma. Nem dores emocionais, nem dores físicas, tá? E aqui eu não estou tirando nada, estou falando de todas as doenças. Diabetes, câncer, Alzheimer. Pensa assim numa doença difícil, tá? Degenerativa até, autoimune, não importa. Se você localizou a causa, você conseguiu alterar ela ou remover, ela está na alma, essa causa. Você cura o corpo assim rapidamente, é só o tempo de recuperar os tecidos, tá? Se é um caso que afetou os tecidos, se é um caso emocional é mais rápido ainda. Então assim, o corpo humano, ele é uma extensão da nossa psique, é uma extensão da nossa alma. Não dá para dissociar, não dá para fragmentar. Então, mas a medicina fez isso. Separou a cabeça para um, o coração para outro, o pulmão para outro, o fígado para outro, e assim cada um criou umas especialidades. Mas não funciona se você quiser realmente encontrar a cura verdadeira. Não estou falando de remediar, consertar um ladinho, não. Estou falando de cura verdadeira. Você tem que tratar a alma e o corpo, tá? Então, cada sensação sua, cada gesto seu, cada tensão ou dor refletida ali, muitas vezes, né, é uma emoção ou um sentimento não verbalizado. Você teve vontade de dizer, vontade de responder aquilo, e teve que engolir, teve que travar aquilo, e toda essa coisa, porque é muito forte, porque isso é poder, tá, que você tem. Sentimentos, emoções são poder. Como é muita potência, e você não manifestou no meio exterior, ele é como uma bomba que implode dentro de você. E aí ele vai e faz um risco. Então, quando eu vejo uma pessoa assim, ó, ela tem o ombro assim juntinho, caído assim, ó, eu sei que é uma pessoa bem fraquinha, entendeu? Ela é sensível, ela é muito frágil, ela chora fácil. E aí você cutuca aqui e ali, ela já entrega tudo, tá? Por quê? Porque o corpo molda. Quando a mulher tem aquele quadril largo, quando tem aquele formato de pera, também tem ali uma... o corpo, ele cria aquele formato para poder se proteger, tá? Geralmente está associado com uma... Como que eu vou dizer isso? Quase que violência sexual ali que ela pode ter sofrido. Às vezes a pessoa também engorda para se proteger. Pode ver, geralmente pessoas que sofrem violência física, elas engordam. Pessoas que sofrem assédio moral, elas engordam. Por que isso? Então não é comida que engorda, tá? Comida nunca engordou ninguém. O que engorda são esses traumas emocionais e disfunções metabólicas. Então a pessoa que está gordinha e quer emagrecer, ela vai ter que achar assim, ó, eu quero ajustar ali, modular o meu metabolismo e verificar se eu não tenho alguma disfunção emocional. Pronto. Viu essas duas partes? Ela se vira com o corpo de Eva e o homem com o corpo de Adão. Não adianta você ir naquelas clínicas de emagrecimento, colocar injetáveis e tudo mais. Daqui a pouco você emagrece porque só perde líquido. Você não está entrando ali em cetose, você não está tirando gordura. Daqui a pouco, para lá, você para de fazer aqueles 6 meses, que é só 6 meses que dura isso. Porque está ficando caro e você chega ali, perdeu um tanto de quilo, parou. Quando parou, volta tudo. E não importa ali fazer cirurgia bariátrica e tudo mais, volta também, prejudica a sua saúde. Então, assim, é somente modulação de metabolismo e a verificação e remoção de causas emocionais que te fazem emagrecer de fato e ficar bem bonito, bem bonita, tá? Então a emoção, ela não é meramente simbólica, mas ela é real e você pode medir. Né? Você pode medir
é quantificar e qualificar sentimentos e ver até a intensidade com que ele atinge você. Dá para medir isso, tá? Então fala, tem gente que tem um sentimento muito forte, outro já se sente fraquinho. E onde que dá essa intensidade? Na interpretação, a forma como você entende o seu mundo, como você constrói ou destrói o seu mundo. A maioria das pessoas destrói o seu próprio mundo, infelizmente, porque nós já vivemos num mundo bacana, sabe assim. Não estou falando desse mundo aqui fora, né, desse governo ruim e tudo mais. Estou falando do seu mundo particular. Você já tem uma vida plena, uma vida assim, sabe, que é um presente, uma dádiva divina. E você podia viver o seu reino dos céus ali. Jesus dizia assim, ó, o reino de Deus está em nós e à nossa volta. Você já pode viver isso hoje, tá? Com todos aqueles milagres também para a sua vida, porque de certo você crê. Então a biologia e a psicologia, elas já convergem isso para mostrar que os pensamentos, que os sentimentos, eles deixam essas impressões no corpo. Sejam nas fibras musculares, né, na respiração. Pedro Monteiro, José Luiz, o Anderson, o Valdecir, Deuslinda, ali a Planta do Mato, Marcinho, obrigado aqui pela presença, a Rosa Costa, tá? Obrigado e siga ali o nosso perfil, tá bom? Aí me ajuda bastante. Então, você conhece aquela pessoa que tem aquela respiração curtinha? Parece uma respiração de passarinho, assim. Pô, você tem um pulmão, assim, ó, enorme, mas só faz aquele movimento curtinho. Essa pessoa provavelmente é você mesmo. Analisa aí se você não tem uma respiração curtinha de passarinho. Sim ou não? Né? Sim. Então, essa é uma das impressões do seu corpo que você tem. Você tem que respirar com a barriga, pelo diafragma, mas geralmente você está respirando para cima, com o tórax. A coisa mais importante que tem também para o nosso funcionamento orgânico é o oxigênio. Ele é a primeira coisa que você precisa cuidar, é o oxigênio, mas você nem pensa que você está respirando. Mas agora assim, ó, respira até no meio, infla pelo menos até metade do pulmão, toda vez, assim, não precisa encher, tá? Mas até metade, sempre respire assim, nunca respire curtinho, e você vai ver que qualidade de vida que tem. Agora, o que é essa respiração assim? O que significa emocionalmente? Que você está contido, que você tem assim uma certa timidez, que você tem um certo medo, uma certa covardia de ir lá resolver as coisas, de encarar, de falar com alguém para ver coisas que seriam assim a chave do teu sucesso. Quando você respira, é sensação de liberdade ou opressão. Quem respira mais forte assim, pode ver que todas as pessoas, nota nos outros então, quando ele respira, você vê ele respirando forte, ele é mais falante, ele vai lá, ele não tem medo, ele puxa para cá, puxa para lá. Mas você que respira curtinho, você é cheio de preconceito, é cheio de cuidado, é cheio de medinhos, é cheio de pressão, tem vergonha às vezes até de ir lá atender o carteiro. Vai falar com alguém assim que parece que é mais importante, que você fica até sem jeito. Se sente vítima, se sente pequeno. Não respira para você sentir liberdade e se libertar. Tá? Então assim, ó, quando chega alguém, eu olho tudo, o jeito de andar, o jeito que tal, até os batimentos cardíacos. Mas o que é fácil, é evidente, você vê como uma pessoa respira. Aí você já entende como que ela é. E se você conhecer essa pessoa por aquilo que nem ela própria já se analisou, você tem uma vantagem sobre todo mundo, né? Então a emoção, ela é um movimento interno que se transforma em manifestação interna. Então você só faz as coisas aqui porque brota de dentro de você essa força para fazer. Aí muita gente não faz as coisas que sabe que tem que fazer. Aí faz uma frase assim, ó, por que é que eu não faço as coisas que eu sei que devo fazer? A gente sabe, é até uma obrigação ir lá fazer, mas a gente fica assim, esperar da vontade, não tenho força para ir. Não é assim? É assim com a maioria das pessoas. É por isso que às vezes
Essa pessoa fica pobre a vida toda, essa pessoa fica doente a vida toda, essa pessoa fica vítima a vida toda, essa pessoa fica perseguida a vida toda. Porque ela pensa ao contrário, esse não é um jeito natural de pensar. Aqui eu faço tratamentos naturais, só natural, eu sou naturalista 100%, tá? Conhecimento divino, conhecimento da alta ciência, a mais profunda que tem. Então assim, ó, se você tem esperando ter vontade para fazer as coisas, nunca vai acontecer nada na sua vida. Você tem que começar a ir lá fazer, sem vontade mesmo, com medo, com timidez, com tudo, para reverter esse jeito de pensar. Então aí você vai ver que vai dar tudo certo, e aí você vai ficar motivado aí de novo, aí de novo, aí de novo, aí de novo. Por isso que o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Porque o rico fica motivado aí, ganha mais e ganha mais e ganha mais. E o pobre não vai porque não ganha, e não ganha porque não vai, e não vai porque não ganha, e não ganha porque não vai. E ficar doente é a mesma coisa. É uma lida, eu não entendo assim, ó. Tem hora, eu entendo sim. Eu falo não entendo na forma de fazer uma expressão assim, né? É que a gente não quer aceitar a realidade. Eu vejo assim as pessoas, eu recebi um tempo atrás, acho que faz uns 40 dias, a pessoa chegou lá, ela falou assim, olha, o meu oncologista ali do hospital disse que eu tenho assim poucos meses, mandou eu ir para casa, né, fazer o que eu queria, comer o que eu quisesse, beber o que eu quisesse, porque meu tempo já se foi, não tem mais jeito, não tenho o que mais fazer, me dispensaram do hospital e foram para casa. Eu falei, tudo bem, vamos então reverter isso ali, vamos morrer hoje e ressuscitar, para poder, numa vida nova, num pensamento novo, num jeito novo de ver a vida e tal, e aí você vai viver, garanto isso para você. Aí ele falou, sim, mas o que precisa fazer? Eu falei assim, ó, a primeira coisa que eu quero que você faça, já que você vai morrer mesmo, você vai morrer, né? O médico disse. Ele falou, o médico disse, mas eu não queria. Ele era até meio animado diante da crise ainda, né? Eu falei, olha, você não vai morrer, mas eu quero fazer um tratamento com você. Eu falei, vai ser assim, assim, assim. E eu quero que você fique agora, então, começar de hoje, 5 dias sem comer. E aí você volta aqui. Que enquanto você faz esse jejum de 5 dias, eu vou preparar toda a estratégia, todo o seu tratamento, tudo, e nós vamos trabalhar ali e vencer. Sabe qual foi a escolha dele? Morrer. Morrer para não ficar 5 dias sem comer. Só que ele não sabe, sabe? Eu tentei explicar para ele e, na verdade, ele acho que entendeu, ele só não quis aceitar. Não existe nenhum tratamento mais potente, mais eficaz para curar doenças que o jejum. Você pode estar doente com qualquer coisa que você tiver, com dor, com isso, com dor de barriga, com febre, seja lá o que for. Se você fizer jejum, você fica bom. Porque assim, ó, depois das 20 horas sem comer, depois 30 horas, depois 40 horas, acaba tudo que é ruim no seu corpo e começa o seu corpo assim trabalhar freneticamente, trabalhar mesmo com força, com potência, assim, ó, limpando tudo que é célula que tiver estragada lá, que no caso dele são as células cancerígenas, o corpo ia eliminar tudo por si mesmo. Depois a gente só ia trabalhar nos reparos ali, só na manutenção, percebe? É assim que eu faço tratamento aqui, bem normal, bem natural, rápido. Uma pessoa, às vezes, ela está nesse estado que eu te falei, e 60, 90 dias, ela está bem, percebe? Mas ela não. Às vezes ela não quer gastar um pouquinho mais de dinheiro, e às vezes também, nesse caso aí, não quis ficar sem comer. Então, imagina, então, o que a pessoa tem que fazer? Então, morrer mesmo, né? Eu sou a favor da vida. Eu luto, assim, para deixar as pessoas viver. Eu tenho o meu trabalho assim como um chamado, assim como uma missão, tá? Tanto que o slogan da clínica é aqui a Medicatrix, a nossa missão é cuidar de você. Malu, Maria das Graças, Clariceu, Mauro, Cida,
Siglia Mello, Gisele, Cleusa, Franciele, valeu ali pela sua presença na live, tá? Aproveita, siga o meu perfil. Então, continuando aqui. As marcas estão no nosso corpo. Se você quiser agora, assim, ó, você pode olhar na sua orelha. Se você tiver um risquinho na orelha, tanto faz a orelha, tá? Às vezes está nas duas. Você tem predisposição a problemas cardíacos e problemas circulatórios. Então, às vezes eu já dou uma puxadinha de orelha, dou uma olhada e falo assim, ó, nós vamos tratar da sua pressão, nós vamos tratar dessa arritmia e tal. A pessoa, mas você não vai fazer exame, mas eu falei, não, e você não sente assim falta de fôlego, esqui e tal? Então, eu já olho por ali, percebe? Então, as marcas, tudo está no nosso corpo, né? Queixo para dentro, tudo tem ali, tá? Nos olhos, né? Quer revelação assim emocional, você olhar na sua íris, cada risquinho daquele que tem está dizendo alguma coisa ali. Quem sabe fazer a leitura sabe se a pessoa é chata, sabe se a pessoa é brigona, sabe se a pessoa é encrenqueira, sabe se ela também é boazinha. Tá tudo escrito ali porque o cérebro registra. Por exemplo, se você sofreu um acidente de trânsito hoje, amanhã você tem um risquinho novo na íris dos seus olhos, porque está registrado ali. Essa ciência ali, alguns chamam de pseudociência, chama iridologia. Se você tiver curiosidade para aprender, na internet está cheio dessas matérias, tá? Eu vejo aqui de uma outra forma, eu faço um outro tipo de leitura, assim, um pouco diferente do que eles fazem, porque eu adaptei os conhecimentos. Tudo que eu uso aqui, que estou falando aqui também para você, eu adaptei, tá? Tudo isso que eu estou te falando também tem num livro meu chamado Anatomia Emocional, as Marcas da Alma. Tem no Hotmart, se você quiser, vai pegar o conteúdo inteiro com tudo lá. E tá bom. Então, assim, ó, durante sempre, assim, nos últimos 120 anos, por exemplo, assim, eu pratico a medicina milenar, né? Todo mundo fala assim, a medicina tradicional é a milenar. Essa ciência agora, medicina alopática, é de 120 anos para cá, com base no petróleo, por isso que faz tanto mal, dá tanta reação adversa nas pessoas. E também, assim, ó, tem muito terapeuta que está aí atuando, mas eles não entendem como manipular assim a potência das plantas medicinais. É como fosse assim o raizeiro, sabe? E muitos também pegam assim protocolo já pronto, você vai lá no consultório dele, ele copia e cola. Não sabe fazer a composição do tratamento, daquilo que realmente serve para você. Então nisso você tem que cuidar, tá bom? Tem que cuidar. Bom, então durante muito tempo a ciência ela pegou o ser humano e dividiu tudo em parte, né? A mente ficou para a psicologia e o corpo foi para a medicina. E as emoções e sentimentos foi para quem? Para a área mística, para a área religiosa, né? Então essa visão ela ajudou, ela produziu assim bastante avanços, né, tecnológico na questão de tratamento. Mas para as doenças atuais, que essas doenças dos últimos tempos, assim, que está demais mesmo, assim, matando muita gente, ninguém fala, né? Fala assim, ó, o Covid matou 700 mil pessoas. E aí fizeram um auê com aquilo, lockdown, não sei o quê, né? O povo ficava orando, ficava trancado em casa e tudo mais. A dengue mata 2 milhões. O coração, doença cardíaca, mata 3 milhões e meio. Estou falando só de brasileiro, tá? Por ano. É muita gente. E por que ninguém fala disso? A pessoa fala, não, tô bem nada. Olha o jeito que você respira. Tem 3 milhões de brasileiros morrendo todo ano por conta disso. Então, assim, só que você não vai ser responsável por todo mundo. Você tem que ser responsável por você e por aquelas pessoas que você ama. Então, conhecer assim as coisas simples de saúde é bom. Sabe, uma mente boa, um coração limpo ajuda bastante. Então, assim,
a neurociência hoje, a epigenética e a medicina integrativa, ela retoma, tá, essas verdades ancestrais, esse conhecimento de antes, e que coloca assim o ser humano como um todo, na sua multidimensionalidade, tratando tanto o corpo energético dele, que é a parte espiritual, a parte intangível, a parte do campo sutil, quanto o corpo físico, porque uma coisa está intrinsecamente ligada com a outra. E quem dissociar ou dividir por partes, só o nefrologista, só o cardiologista, só o trato respiratório, o trato intestinal, não vai conseguir sucesso. Então, vá sempre num profissional para te ajudar, que trata você como um todo. E se ele não te perguntar como que você está por dentro, tratando a sua pessoa espiritual, ele também não serve para você, tá bom? Então, esse ciclo de trabalho e tudo revela muitas coisas. Revela assim que num outro estudo que eu tinha feito aqui, de vez em quando eu comento ele, que é desse livro aqui, Curas Profundas, ela tem uma visão lá dentro, tá? Que mostra assim como que é aquela conversa dentro de nós, assim, é um monte de melequinha e gosminha, uma conversando com a outra, que é a nossa bioquímica, né? Então, assim, nós temos que entender essa leitura também e essa frequência. E essas posturas corporais que a pessoa coloca, assim, esses padrões respiratórios, esse jeito rígido, né? Esse jeito também, às vezes, flácido, esse jeito irritado, sabe? Certas regiões do corpo, ela fala por si, é muito fácil você identificar isso em si mesmo e também nas outras pessoas, porque o corpo comunica o que a mente às vezes não consegue traduzir com palavras. Às vezes você sente uma coisa e você não consegue dizer, né? Às vezes porque é impedido, às vezes porque não acha as palavras para expressar aquele tipo de sentimento. E aí aquilo marca no nosso corpo. E toda vez a gente tem que dar um jeito de conseguir tirar para fora, né? Aquilo que a gente sente, expressar, deixar nossa marca nesse mundo, sabe? Assim, quem é que realmente conhece você? Assim, o você interior, não assim seu nome, seu CPF e tal. Mas a tua esposa conhece você mesmo, ela sabe o que você gosta, o que você pensa, o que você sente. Ou o seu marido conhece você, ele se importa ali com você, ele entende assim quando você está entristecida, quando você franze a testa, assim, quando você dá quando você fica calado ou calada, quando você baixa o teu semblante, ou quando você acende, entende. Você se conhece também? Fala sério, você sabe quem é você? Então, esse aprendizado é extremamente importante. Mas assim, você não sabe quem é você. Você não consegue controlar o que você sente. Você não consegue controlar o que você pensa. Você pensa uma coisa e fala outra. Ou você fala outra e pensa outra. Ou pensa e sente outra. Você é um ser totalmente incoerente. E as pessoas incoerentes são doentes. O correto é você falar. E o que você falar, você sentir o que você está falando. E o que você falar e sentir o que você está falando é o que você está pensando. Aí você é uma pessoa coerente. Salvador, Helenice, Biju, Mauro, Maria, Constantino, Sueli, Gilvena, agradeço muito demais mesmo a sua presença aqui na live, tá? Aproveita e siga-la. Muito obrigado pela sua presença aqui. Então, quando você começar a se perceber, entender isso, você vai saber porque às vezes o dedinho é torto, porque tua mão às vezes ficou pequena, porque o braço fica fino, porque o queixo é comprido, porque o nariz é grande. Porque isso é a expressão emocional do seu eu interior. É o que ele sente, ele se manifesta para fora. Então, é fácil também você identificar uma doença só de olhar
fisicamente a pessoa, a anatomia dessa pessoa. E é fácil também você encontrar a cura dela. Quando eu faço aqui os atendimentos por videochamada, né, que eu atendo assim em todo lugar também, né? A maioria hoje nem vem mais, porque tem que pegar trânsito, mas não vem mais no consultório, não vem na clínica, vem por videochamada, e muita gente é de outra cidade. Aí eu peço assim, eu mando uma lista, né, de material, porque eu peço muita informação, para acertar na primeira já o tratamento. Aí eu peço sempre assim, ó, se você viesse fazer um tratamento comigo, ó, quero a sua foto de frente, de lado, de trás e do outro lado. Depois eu quero uma só de queixo, só daqui e tal. Aí eu faço a leitura dos olhos, da língua, sem pôr a língua para fora, fazer consulta comigo. Das unhas, para saber que tipo de fungos e bactérias você tem dentro do seu intestino, do seu corpo, tá? Da coloração, manchas, tatuagem, tudo. Eu quero foto de tudo, imagem de tudo. É como se você estivesse aqui, né? Como não dá para fazer os exames aqui nos equipamentos, então eu utilizo desses recursos, cara, assim, e você não precisa me falar nada o que você tem, tá? Não precisa falar assim, eu tenho o problema disso. Não precisa falar. Fala assim, eu só quero fazer o tratamento, o que você precisa aí? Manda todo o material que você tem e eu vou dizer exatamente onde dói, o que dói, o que você sente, o que não sente, se você é chato, se você é um cara legal, entendeu? Porque tá tudo escrito ali no seu corpo, tá tudo escrito no seu jeito. E eu vou pedir um áudio também, porque eu quero ouvir a frequência da sua voz. Pela frequência da sua voz eu entendo também bastante de você, e aí eu vou somando as coisas. E eu vou falar assim, ó, você tem desbiose, você precisa tratar disso, você tá fazendo assim, você age assim, tal assim, tal assim. E aí eu falo assim, pô, se alguém fez isso comigo, entendeu de mim, ainda mesmo à distância, então realmente aí gera mais confiança para você cuidar, né? Você vai cuidar de você e você vai certamente assim encontrar a cura. E a cura que eu tô falando assim, não é encontrar, ela está dentro de você. Você tem que localizar ali e ativar ela dentro de você. Não existe cura fora de você. Não existe um remédio no mundo, ainda não foi inventado. Nem os fitoterápicos especiais dos meus protocolos magistrais que eu faço aqui não cura você, ele ajuda, ele desperta, mas desperta o que? A cura que está dentro de você, tá? Então, essa linguagem somática, né, que a gente fala, ela tem raízes nas vivências emocionais, que muitas vezes, na maioria das vezes, elas são inconscientes. Você passa essas coisas assim e não se liga, porque assim está muito ocupado com as coisas aqui fora, não pensa muito em você, né? Então acontece de forma inconsciente, e por isso que o nosso corpo, ele é um mapa emocional. Então isso que eu estou falando de fazer uma leitura, não é que eu sou cara mágico, não sei o que, não. Eu sou só um cientista, um estudioso, né? Interessado muito, né, em cuidar das pessoas. E aí eu pego o mapa, que é o seu corpo, e leio. Só. Qualquer um pode aprender a fazer isso, só basta ter interesse, tá? Então não tem nada de excepcional. É ciência pura, é ler o mapa, tá? Então nesse mapa, quando eu vejo assim, ó, o mapa do seu corpo, eu vou ver ali traumas antigos, padrões de comportamento, a história emocional que você tem. Por exemplo, assim, o que é padrão de comportamento? Você, vamos dizer assim, você casou já 1, 2 vezes. Você sempre pega aquele enrosco de rio. Isso é um padrão, entendeu? Tem gente assim que só escolhe, só dá coisa ruim. Você vai arrumar um emprego, você pega sempre um emprego ruim também. Esse é um padrão. É um padrão de comportamento. Poxa, mas isso não é uma praga. Não é. Você pode mudar isso. Isso é um ciclo, é um pensamento ruminativo que você tem, e que ele está revestido de uma emoção muito forte ali. Por algum motivo você revestiu esse ato, esse comportamento, e ele gira, tá? Ele gira ali. E aí só atrai aquele tipo de coisa, só atrai aquele tipo de gente, só atrai aquele tipo de pensamento. Então, padrões de comportamentos estão anotados no nosso corpo.
Quando eu olho para alguém assim, eu sei mais ou menos que tipo de coisas que ela gosta, que ele gosta, porque tá marcado ali, tá? Tudo é ciência, gente. Tudo é assim. Ó. O meu povo sofre por falta de conhecimento, Deus já dizia. Então, o que nós devemos fazer? Conhecer mais, né? Quando Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo, ele não é a luz que clareia, né? Ele diz assim, a luz ali quer dizer luz de elucidar. Ele quer dizer assim, eu sou o conhecimento que você precisa ter, tá? Então, os estudos que são feitos assim com neuroimagem, eles revelam que as memórias emocionais, especialmente as traumáticas, né, elas podem ficar somatizadas e serem reativadas pelos estímulos corporais. Tá? Então, assim, você tem uma emoção guardada, forte lá dentro, enraizada lá dentro, às vezes ela está ali inativa. Mas de repente acontece ou mexe alguma coisa do corpo que reativa aquilo. Isso é tanto para aquela coisinha boa quanto para ruim, tá? Então aqui quando a gente faz também a manipulação ali desses programas mentais, a gente promove para o lado bom, né? Para o lado da solução do problema, da cura, do tratamento. Quando eu falo cura assim, não é só doença, tá, gente? Tem gente que fica pensando, só pensando porcaria o tempo todo. E isso pode curar? Pode. Tem gente que sofre, assim, tem mulher que sofre. Eu atendi uma mulher, acho que foi ano passado. Ela chorava, assim. Você vai achar graça, mas ela chorava assim, ela foi desesperada procurar ajuda, porque ela conseguia, ela tinha perdido tudo, ela tinha perdido família, tinha perdido amigos, tinha perdido tudo, porque ela não controlava a língua, ela era fofoqueira demais, ela fazia fofoca demais. Então, e isso é uma coisa que tem que ser tratada. Aí você fala assim, mas isso não é doença, é falta de vergonha. Não. Tem gente que faz as coisas assim e é um padrão errático de comportamento. E é doença, tá? Mulher fofoqueira é doença. E tem jeito sim, tá? André, Lígia, Leidiane, Vera, Luzinete, Giovana, obrigado pela presença na live. Então, assim, toda a dor que você tiver, todo desconforto ou doença, ela traz em si uma informação codificada. Cada palavra nossa também é um código. Então, nós temos que cuidar muito com o que a gente fala, mas especialmente como a gente interpreta também o que a gente fala e o que a gente escuta. O nosso corpo, ele fala aquilo que a mente não verbaliza, já disse isso. Então, por isso, assim, quando você tiver, assim, por exemplo, uma tensão no pescoço e ombro, isso pode indicar medo de decidir, né, de tomar decisões. Aí você não toma decisão e você fica com aquelas dores, né, aqueles pesos, sentindo um peso emocional nos ombros. Aí você começa a sentir dores no corpo, porque você engole emoções. Quase todos os casos assim que eu atendi de fibromialgia, a pessoa conta ali, eu falo assim, olha, você teria que decidir uma coisa, tomar uma decisão e você não tomou. Vamos descobrir o que é isso primeiro, depois a gente fala de fibromialgia, depois a gente fala de remédio para dor, depois a gente fala de tudo que você quiser. Mas vamos descobrir qual foi a decisão na vida, que pode ser mês passado. Quanto tempo você tem essa fibromialgia? 5 anos. Então vamos começar de 5 anos para trás. Qual foi a decisão que você não tomou? Aí você descobre. Quando descobre aquilo, você resolve o problema da decisão e na semana seguinte a pessoa não sente mais dor nenhuma. Entendeu o que eu estou falando agora sobre o corpo emocional? O nosso subconsciente é o nosso corpo. Eu falo isso, tem muita gente que me condena.
mas assim, ó, tudo está registrado no nosso corpo, em cada célula nossa. A nossa célula tem memória, nossa carne tem memória, tá tudo marcado ali. Então pega uma pessoa que sofre de fibromialgia, ela sente dor em tudo, especialmente assim, ó, nos ombros. E fala para ela, não, esquece isso, esquece remédio, esquece isso. Vamos descobrir qual foi a decisão importante que você não tomou na vida. E aí vai achar a causa. Tá, mas achei a causa, e daí? Aí você tem que remover ou alterar essa causa. Ah, mas como que eu faço isso? Para explicar aqui, não dá, mas assim, ó, 47 988 52 2051. Chega ali e fala assim, ó, eu quero conhecer a técnica que remove traumas. E eu vou mandar por escrito para você de graça, tá? Então, assim, ó, problemas no joelho, por exemplo. O problema está com dor no joelho. É dificuldade de se adaptar a alguma situação. Às vezes a pessoa mudou de cidade, foi para uma casa, foi para um emprego novo, e ela começa a sentir aquelas dores ali. Quando ela chega assim, eu falo, o que você está fazendo de novo, que você não está conseguindo se encaixar? É no casamento? É na casa da sogra? É no emprego novo? Tal. Ela falou, mas como você sabe que eu mudei de emprego? Tá doendo o joelho, entendeu? Aí eu falo, quanto tempo tá doendo esse joelho? Ele fala, 6 meses. Quanto tempo você tá no emprego novo? 6 meses. Então, assim, tudo tá relacionado. Não tem nada de coincidência nesse mundo, tá? Tudo tá entrelaçado. A gente só tem que adquirir esse tipo de conhecimento. Fechando aqui, as doenças autoimunes são aquelas doenças que o nosso sistema imunológico, em vez de nos ajudar, ele luta contra nós. Tá? Então, ele nos adoece. Mas por que o nosso sistema de defesa, o nosso sistema que é de preservação da nossa vida, está nos atacando? Muitas vezes é expressão de conflito interno, profundo e autossabotagem. Você já se autossabotou alguma vez? Você já teve conflito interno alguma vez? Estas coisas marcam na pele, dá psoríase, dá dermatite, faz cair o cabelo, faz enfraquecer a unha, baixa a nossa imunidade para encher de bactéria e fungo, né? Ataca a nossa tireoide, faz um monte de coisa. Doenças autoimunes. Mas como que eu faço para tratar? Remédio, né? Você vai ali na medicina alopática, remédio. Na integrativa, né? Mais profunda até, né? Porque a maioria que está dizendo aí sou medicina integrativa não é, tá? É porque está surfando na onda. Mas a que realmente for, ela vai falar assim, ó, antes do remédio, antes de você precisar gastar dinheiro comprando ali fórmulas, comprando remédio ou sofrendo efeitos colaterais, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo com você, meu caro, minha cara. Vamos entender que dores você tem por dentro, que conflito você está passando, quais são aí as suas tristezas e tal. Aí você vai buscando isso ali, resolve, não precisa remédio, não precisa nada. Eu vou dizer assim para você, de todas as pessoas que vêm fazer tratamento comigo, vamos dizer que vem 100, tá? 50 é tratamento sem remédio, porque não precisa. Quando o tecido ainda não foi afetado, coisa assim, né? Não está doendo tanto que dá para suportar, não usa remédio. Usa os remédios endógenos, né? Aí eu faço um desenho na mente dele, ele começa a produzir por dentro. Outro dia eu falo disso. Então, assim, o autoconhecimento corporal, você se conhecer o seu corpo físico aqui, conhecer também o seu corpo energético, o seu corpo espiritual, quem é essa personalidade que está dentro de você, como os seus nomes que estão aqui, ó, Josefa, o Emanuel, a Ana, o André, o Jean, o Sérgio, a Marilza, a Aparecida, a Lígia. Quem são vocês? Pergunta assim, ó, quem sou eu? Não o corpo, mas a personalidade que habita esse corpo. Então você, com aquele exercício que eu falei no começo, você vai começar a se conhecer. E eu garanto para você, tá? Assim, eu troco de nome.
se isso não acontecer. Você não vai mais ficar doente nunca mais. Não consegue, a não ser, né, por micro-organismo, né, porque isso aí todo mundo está sujeito. Você está no mundo, pega um micróbio, pega um vírus, uma coisa assim. Mas aí você está com uma imunidade alta, já vai, o próprio corpo já vai te defender, né? Então o autoconhecimento é o início de toda a cura, da cura física e da cura emocional. Você quer ser curado? Autoconhecimento. Você quer ser curado e não ser remediado? Quer sair da mão e das garras desses postinhos que não resolve, dos médicos que cobram caros, né? Psicólogos, sei o que, tudo naquelas abordagens que não resolve nada com nada. Ontem eu dizia para você que tudo aquilo, depressão, ansiedade e tudo mais, medo, essa coisa, isso não é mental, isso não é coisa de psicólogo. Isso aí você tem que tratar o intestino. Você trata o intestino, onde tem ali o seu sistema nervoso entérico, o seu segundo cérebro. É ali que gera essas coisas. É ali que também gera a produção da bioquímica que faz a formulação que te cura de tudo aquilo ali. É uma questão de níveis bioquímicos, percebe? Então assim, vou lá na psicóloga tratar uma depressão. Você tem que ir ali no gastro tratar o intestino e aí resolve o problema de depressão. Aí eu fico ansioso e com insônia, não durmo à noite, trata o intestino. Eu ando irritado, mal-humorado. Você está enfesado. Sabe o que quer dizer enfesado? No norte e nordeste diz assim, cara muito bravo, pessoa muito brava. Não, enfesado quer dizer cheio de fezes mesmo. Tá? Você faz uma desparasitação, uma limpeza intestinal, resolve. Pessoa que faz desparasitação pelo menos uma vez por ano também nunca fica doente. Então assim, resolve. É conhecimento simples. Sabe assim, eu adoro esse tipo de trabalho porque assim você quase que ressuscita as pessoas, né? Para mim sempre chega assim casos mais difíceis e eu adoro o desafio. Então assim, ó, identificar então esses padrões somáticos e traduzir em significados emocionais é fundamental para esse tratamento terapêutico, para essa cura que eu estou propondo para você. Conheça, faça as coisas assim do jeito simples. Eu tenho um site ali, medicatrixnaturae.com.br, tem um monte de ervas medicinais, um monte de protocolos de tratamento. Ali você vai na régua de busca, porque tem bastante informação, você digita ali o assunto que você quer, vai aparecer para você. Tem as terapias, tem um monte de coisa ali, você pega tudo de graça, tá? Então não basta só tratar o sintoma físico, que é o que todo mundo faz hoje. Se você não remover e alterar a causa, que é psicológica, e também tem causa física, isolada, não vai entender esse corpo, porque você não vai conseguir fazer essa comunicação, né? Essa tem que ser uma comunicação frequencial, uma comunicação bioquímica e uma interpretação, que é o comando mental que vai gerar essas propriedades que vão te ajudar a sair disso. Então a escuta, né, uma escuta assim empática do seu próprio corpo, né, com uma abordagem terapêutica dessa integrativa quer dizer assim, tem que ver o conjunto todo, tá? Vai te acessar assim regiões mais profundas de você, do seu inconsciente, vai abrir caminhos para cura real, né? E essa interpretação ela não deve ser feita assim com julgamentos, mas com sensibilidade e consciência, buscando decifrar ali a origem do sofrimento e liberar as tensões que o corpo carrega, ó, há muito tempo, né? Tem gente que assim não lembra mais quando não sofria. Acho que sempre a vida dela esqueceu como era boa a vida e acostumou com a dor, acostumou com o sofrimento e fala, a vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim. A vida é muito boa. Você pode viver a vida inteirinha saudável, né? E quando chegar a sua hora que o Criador quiser você lá em cima, é só erguer as mãos, os anjos vão puxar, mas você vai com saúde, você não precisa ir doente, entendeu? Você vai de boa, tá? Cara, eu tenho 60 anos, eu
Eu nado no mar, eu escalo montanha, eu ainda faço trilha de bike. Eu fico 4 horas dentro do mar, pô. Parece que não, eu não sinto assim, eu tô como um menino. E eu tenho certeza que eu jamais vou ficar doente. E essa bênção eu quero dividir contigo. E eu sei fazer isso, entendeu? Então, por isso não basta só cuidar da dor com medicamentos, dor física e emocional. Ou fazer cirurgia, vou lá, não. Você precisa mesmo é curar a memória da dor. É isso que você precisa. É essa cura acontece só quando a pessoa entende o que o corpo está tentando comunicar. E aí ela realiza essas mudanças de forma de pensar, de sentir, de viver. E aí então começa a verdadeira transformação, que é uma vida coerente, tá? Eu falo, eu sinto, eu penso e alinho as minhas ações com o mesmo sentido, para a mesma direção. Eu não digo uma coisa e penso outra. Se eu digo que creio, eu creio e vou agir, vou fazer coisas em relação com aquilo que eu acredito. Eu estou sentindo aquilo e tudo que eu fizer, eu envolvo assim bastante, com bastante sentimento e emoção para revestir, para ficar sempre intenso. E aí, escreve ali, ó, pega essa receita. É um milagre todo dia na tua vida. Aí você vai ver o cego ver, o paralítico andar, a tua vida prosperar, Deus abrir a arca do tesouro para a tua vida. Vai acontecer tudo isso aí, tá? Vai vir aborrecimentos? Vai. Mas com tudo que você pode lidar, você não vai ter mais falta de nada, muito menos de saúde, tá bem? Agradeço muito a tua presença hoje aqui, tá? Então todo dia eu estou trazendo um assunto novo, diferenciado para você aproveitar e participar. Vocês que estiveram comigo até agora, aproveita e siga, curta, compartilha, tá? E que Deus abençoe a sua vida e boa noite.